Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, porque eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar sobre small caps. Já deixo claro o meu convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Eu lembro, né, pessoal, que normalmente às segundas e aos sábados eu falo sobre duas das estratégias aí que eu sigo com o meu dinheiro e com o dinheiro da minha família, dentre as estratégias da Capitalizo. Aos sábados eu falo da estratégia do rastreador, que é a nossa estratégia de médio prazo, 10 minutos por dia para acompanhar. E às segundas, a estratégia de longo prazo, que é a carteira Thiago Prux, que é uma carteira global, né? Ela tem 90% da composição dela, ativos internacionais e ativos exportadores, né? Empresas brasileiras que também têm receita fora do Brasil. Aqui tem um desempenho histórico, vai estar aqui na descrição no relatório de performance, bem acima de S&P, de Bovespa. E o rastreador também bem acima do Ibovespa, que desde 2017 eu vou deixar o cupom HELPINVEST, que dá até 30% de desconto na assinatura completa, que tem essas duas estratégias. Então o pessoal me perguntou lá no Instagram qual era aquela small cap que eu achava, ou que eu acho que seja melhor do agronegócio. E eu vou utilizar como critério, tá, pessoal? E claro, vou trazer as informações aqui do nosso setor de análise, né? Vou utilizar como critério aquela small cap que trouxe os melhores resultados, né? E quando a gente olha para os resultados das empresas brasileiras, mesmo algumas que conseguiram aumentar a receita, elas não conseguiram aumentar o lucro na última linha, porque nós tivemos o efeito de juros, tivemos o efeito de inflação que foi bastante danoso, né? Então eu coloquei aquelas empresas que conseguiram repassar preço e conseguiram passar bem por essa questão desse período inflacionário, como aquelas que acabaram divulgando os melhores resultados. E das que eu tenho de cabeça aqui, a Kepler foi a que mais surpreendeu nesse sentido, né? Tanto que ela conseguiu aumentar a receita operacional dela em 62%, de 809 milhões para 1 bi 300 os 9 primeiros meses desse ano, mas os custos não subiram igualmente, porque ela conseguiu absorver esses custos e conseguiu repassar isso em preços, né? Então, quanto mais ela faturasse, mais dinheiro ela ia ganhar, né? Diferente de outras empresas que quanto mais elas faturassem, mais o resultado ia ser prejudicado porque elas não conseguiam diluir esses aumentos de custo. Então, a gente viu o lucro subindo, né? A margem líquida subindo, praticamente dobrando aqui, a margem líquida mesmo ajustada, a margem EBITDA, tudo melhorou, né? Dividendos, tudo bem que a gente teve redução de capital também, mas de uma forma geral a Kepler melhorou bastante, né? E aí a gente vai entender um pouquinho o porquê disso, né? O primeiro motivo foi esse que eu falei, essa questão de repasse de preços, tá? Para quem não conhece a Kepler, pessoal, a Kepler Industrial, ela fica localizada numa cidade chamada Panambi, no Rio Grande do Sul. Eles têm ainda uma filial localizada no Mato Grosso do Sul, né? E o que a Kepler faz? Eles basicamente trabalham na produção de silos, secadores, máquinas de limpeza, outros componentes, tem a parte de instalações industriais, tem a parte de reposição e serviços. Inclusive a Kepler quer crescer bastante a receita dela nesse segmento aí de serviços e assistência técnica. Eles têm, além disso, 5 centros de distribuição aqui no Brasil, e ela vende para quem, pessoal? Para as tradings, para as corporativas, para as empresas de logística, para os produtores de grande porte, de médio porte, né? Ela tem uma diversificação boa na carteira de clientes e normalmente o cliente contrata a Kepler e ela faz um produto sob medida para o cliente, né? Então a Kepler é uma empresa que tem um bom produto, ela é bastante diferenciada nesse sentido e ela tem hoje uma participação de mercado que está ali entre 42% a 45% do mercado local aqui no Brasil, né? Então a gente tem uma empresa que está exposta a um setor, um segmento que vai crescer demais, que é o agronegócio, tanto quando a gente pega no todo, quando a gente pega com segmentos específicos, né? Dou um exemplo aí, milho vai crescer bastante, inclusive o Brasil vai começar a exportar mais pesado para a China, tem uma expectativa muito boa, né? Cada vez mais a China comprar menos dos Estados Unidos e mais milho brasileiro. Isso é bastante positivo para os próximos 10 anos, é absurdo o que tem de incremento nisso. Soja, né, o mercado brasileiro tem bastante entrada
né? Tem a questão do algodão também, e são mercados que o Brasil tem uma competitividade boa, né? Porque quando a gente fala em commodities, a gente não pode esquecer que isso é cíclico, né? E isso também é um risco para a Kepler, né? Mesmo sendo um segmento que vai crescer bem. A gente não pode esquecer que muitas dessas empresas que compram da Kepler, principalmente aqui no Brasil, são empresas que dependem de financiamento público também, né? Então isso é mais uma questão de risco, mas, né, apesar da volatilidade de curto prazo, no longo prazo, a expectativa que a gente tem é que o agronegócio como um todo ele cresça, né? E com isso a Kepler acaba crescendo também, tá? Tem uma questão aqui que é bastante interessante sobre a Kepler, que mostra, né, como a conjuntura atual é bastante favorável à empresa, né? Se a gente for pegar ali meados de 2007, a Kepler percebeu uma coisa que acontece ainda hoje, que é o que? A gente tem um déficit de armazenagem. Só esse ano deve ser mais de 100 milhões de toneladas. Né? Então são 100 milhões de toneladas que não tem armazenagem. Né? Então a Kepler, por exemplo, poderia aumentar a produção que ela conseguiria vender. Tá? Por outro lado, né, a partir do momento que ela é utilizada como fornecedor prioritário e ela tem o poder de barganha, né, porque tem muita gente querendo comprar e pouca gente querendo vender, e ela praticamente aí tem mais de 40% do mercado, ela consegue fazer esse aumento de preços. E o que a Kepler fez lá em 2007? Ela fez ao contrário disso. Ao invés de aumentar preços, ela tentou aumentar a produção. Como é um mercado cíclico, veio crise, né? A gente não pode esquecer da super crise que a gente teve ali em 2008, e a Kepler quase foi para o buraco. Até 2008 não afetou muito, mas prejudicou um pouco a recuperação da empresa, mas a Kepler em 2007 pediu recuperação judicial, né? Porque eles tentaram dar um passo maior do que as pernas. Então, a partir do momento que a empresa tem o poder de barganha, ela consegue crescer com mais qualidade, e isso é importante, principalmente nesse segmento que, como eu comentei aqui, é bastante cíclico, né? Aquela questão que a gente fala que é o gato escaldado, né? Quase se ferrou uma vez, dificilmente vai cometer o mesmo erro, né? Então a Kepler hoje tem uma posição financeira muito sólida, ela tem aquilo que a gente chama de dívida líquida negativa, ela paga todas as dívidas dela e sobra lá em torno de 150, 140 milhões de reais. Lembrando que a Kepler vale pouco mais aí de 1 bi em bolsa, 1 bi 800 em bolsa. Isso aí dá 300 e poucos milhões de dólares, né, pessoal? Então a Kepler, ela é muito mal avaliada na bolsa, né? Ela tem múltiplos baixos, um PL aí na casa de 5 vezes, e mesmo com a alta recente das ações, é uma empresa, uma ação barata, né? Claro que ela não vai conseguir fazer isso aqui, né? Aumentar 62%, aumentar os preços todos os trimestres, mas isso mostrou que mesmo no momento ruim, né, que foi o aumento da inflação, a Kepler conseguiu lidar bem com toda essa situação, e isso acaba vindo para o seu histórico aí de maneira positiva. Tá? Além disso, a Kepler tem algumas questões de governança para ajustar, tem a chance da empresa ir para o novo mercado, então ela, tanto internamente quanto para o mercado, ela tem um potencial gigantesco de crescimento, e, né, até como eu falei, das que eu me lembro aqui, foi aquela que divulgou os melhores resultados trimestrais até agora, né, quando a gente pega aqui os 9 primeiros meses desse ano, tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês, não esqueçam de aproveitar a nossa promoção. Qualquer dúvida, mandem um e-mail para a gente, contato@capitalismo.com.br, ou então nos chamem no WhatsApp, mandem um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!